A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Romanos, capítulo 8. Eu não vou me alongar, eu vou já começar a ler, porque é um capítulo extenso e é um capítulo que eu vejo que tudo é necessário. Então eu vou estar lendo e conforme o Espírito Santo me orientar, eu faço alguma observação. Vamos lá, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há aqueles que andam segundo ao Espírito. Porque as pessoas tendem a ler esse versículo e veem, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então eu não sou condenado. Mas aqui diz bem claramente em seguida que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos silenciar, mortificar a nossa carne, porque a nossa carne luta contra o Espírito, mas devemos andar segundo o Espírito Santo de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito de Deus, que desejam obedecer ao Pai, que andam e buscam obedecer às leis que Cristo Jesus nos deu. Jesus mesmo, ele diz que aqui em João, capítulo 15, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vê, o Senhor Jesus, ele nos convida a guardarmos os mandamentos dele, da mesma forma que, para permanecermos no amor de Cristo Jesus, da mesma forma em que ele, o próprio Deus, Cristo Jesus, o Filho de Deus, guardou os mandamentos do Pai, os mandamentos que foram dados a Moisés, do Pai. Jesus guardou, Jesus afirma nas Escrituras: não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Cumprir não só a lei, mas todas aquelas profecias a respeito de Jesus Cristo. Ele veio para cumprir o que o Pai tinha determinado. A gente tende a achar que por estarmos em Cristo Jesus, se você está verdadeiramente em Cristo Jesus, você tem que saber que, assim como Jesus obedeceu ao Pai, nós devemos obedecer a Jesus, devemos andar segundo o Espírito de Deus e não segundo a nossa carne. As concupiscências da carne, a imoralidade sexual, a inveja, a cobiça. Não devemos desejar o mal para os nossos irmãos, mas amá-los, cuidar deles. Esse é o chamado de Deus para nós. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como o Senhor Jesus nos amou. E esperarmos em espírito a volta de Cristo. Aqui está dizendo, vou continuar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Os nossos pecados foram levados sobre Cristo Jesus. Ele veio em carne para levar sobre ele os pecados. O justo, aquele que não pecou, levou os muitos pecados. Mas para isso, ele levou sobre ele. Mas para isso devemos andar com ele. Ele fala: toma a tua cruz e vem comigo. Devemos buscar andar em santidade com ele. O pecado não tem poder mais sobre a nossa vida se estamos com Cristo Jesus. Ele nos lava dia após dia. E se porventura cairmos, se errarmos, se pecarmos, nós podemos recorrer a Jesus. Ele intercede por nós, pedimos perdão a Ele. E Ele nos lava e nos purifica. Já foi levado sobre Ele. Mas devemos buscar andar em santidade com Deus. Andar com Deus não é para andar de qualquer forma. Vou continuando. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para coisas do Espírito. Que você seja segundo o Espírito de Deus e se incline para as coisas do Espírito, porque se você se inclinar para as coisas da carne, você não está em Cristo Jesus.
Porque, versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vê o que eu falei? Que você não está em Cristo Jesus? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se estamos na carne, não podemos agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em nós, nós estamos no Espírito e não na carne. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não temos o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que quando cremos em Cristo Jesus, acreditamos e cremos que ele é o Filho de Deus, precisamos pedir para que ele nos batize com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo passe a habitar em nós, para que possamos estar nele, ser orientado por ele, pertencemos a ele, precisamos ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Se Cristo está em nós, o nosso corpo está morto. Nós estamos aqui, vivos, em carne, mas o nosso corpo, a nossa carne, ela está morta, mortificada, porque em nós vive o espírito da justiça. E se o Espírito, eu vou explicar mais pra frente lendo, vai ficar mais claro isso que eu falei agora. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Isso precisamos crer e guardar no nosso coração. O Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito de Deus e o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará o nosso corpo mortal. Nós podemos morrer aqui, a nossa carne pode morrer, mas seremos aqueles que estão em Cristo Jesus, serão ressuscitados, assim como Cristo foi ressuscitado, e reinaremos com Ele. Nós teremos parte da herança de Cristo, porque somos filhos de adoção do Pai, por causa do primogênito, Cristo Jesus. A gente vai ver isso mais à frente. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Não a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, as obras da carne, o que a nossa carne deseja que não agrada a Deus, nós viveremos eternamente. Nós temos essa promessa de vida eterna ao lado de Cristo Jesus. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se sois guiados pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, você não é escravo, mas do pecado, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Você recebeu o espírito de adoção de filhos. Ele foi selado em você. O Espírito Santo, ele sela você. Ele é a marca de que você é filho de Deus. Quando cremos em Cristo Jesus, que ele é o Filho de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E ele é a garantia, ele é a marca que nós recebemos, por adoção. Nós somos por adoção chamados filhos de Deus e podemos chamá-lo de Abba, Pai, Paizinho querido, Papai. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu fico muito animada a ouvir isso. É uma honra podermos chamar o nosso Senhor celestial, dono de todas as coisas, dono de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de Paizinho querido, de Abba, Pai, de Papai. E ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos
trouxe para ele, para sermos filhos por meio de Cristo Jesus, o Filho dele. Aleluia. 16. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Se é certo que com ele padecemos, se você padece com Cristo, Cristo padeceu na carne, Cristo sofreu. Cristo sofreu aqui, não só na cruz, mas ele sofreu, ele lutou contra a carne. Ele foi justo até o fim, ele não pecou. Por isso que ele foi um homem de muitas dores e de aflições, porque ele lutava contra o pecado, ele tinha uma carne como a nossa carne. E ele lutava e ele venceu o pecado. Se estivermos com ele, podemos vencer o pecado. E a morte certamente, como essa palavra afirma. Aleluia. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se padecemos por um tempo aqui na terra, por um pouco de tempo, o tempo que permanecemos aqui, por amor de Deus, né? E pela palavra, por causa de Cristo Jesus, se padecemos com Cristo Jesus, certamente com ele também seremos glorificados. Com eles também seremos co-herdeiros, teremos parte na herança de Cristo Jesus. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que passamos hoje, as aflições que temos hoje, não podem comparar com a glória que será revelada e que nos é revelada já com um pouquinho aqui, né? A gente não tem nem ideia como vai ser essa glória revelada, mas a Bíblia, a palavra do Senhor nos mostra um pouco dessa porção, um pouco de como será o reino de Deus. Cristo Jesus nos apresentou um pouco desse reino e aqui diz que essa aflição é por um pouco de tempo, mas se nesse tempo presente, né, vivemos essas aflições, não há essas aflições que vivemos, que você vive, que eu vivo, não pode ser comparada com a glória que será nos revelada. Saiba que a glória que será revelada a nós não pode se comparar aos sofrimentos que temos passando, que você tem passado. Não se compara à glória que será revelada a ti por meio de Cristo Jesus. Amém? Nós não vivemos para esse mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós temos uma missão aqui neste mundo. Eu tenho uma missão aqui neste mundo. E você tem uma missão aqui neste mundo. Mas não pertencemos a este mundo. Pertencemos a Deus. Pertencemos ao reino de Deus. Né? O Senhor, nós viveremos com Ele. Nós viveremos com Ele. Teremos parte do reino dEle. Da glória dEle. Estaremos com Ele reinando. Amém? Faremos parte do reino do Senhor. 19. Porque eu não sei você, me veio esse pensamento agora. Eu não sei você, mas o céu não vai ser um lugar chato. O céu não será um lugar chato. O céu será um lugar, né, que viveremos. A gente não vai sentar e viver, sei lá, que às vezes a pessoa pensa que só vai ter monotonia. Não, vai ser um lugar... Imagina, gente. Imagina só, eu fico pensando aqui as guerras espirituais, que a gente sabe que existem guerras espirituais, os anjos mensageiros do Senhor que são enviados para trazer mensagens, essas coisas todas que acontecem, essa loucura toda, é uma partezinha do que vai ser revelado a nós, da glória, do reino de Deus. A gente não vê com os olhos ainda, mas participaremos desse reino. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo, glória a Deus. Aleluia. É legal. Filha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Na ardente expectação da criatura espera. A terra anseia, as criaturas, nós ansiamos pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação do reino, pela volta de Cristo, pela glória que será revelada por meio de Cristo. Cristo Jesus, o nosso Rei eterno.
Ele é o Rei, Ele veio, Ele é Filho de Deus, Ele estava no princípio e Ele reina, Ele já reina e Ele reinará eternamente, glória a Deus. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também na mesma criatura ser libertada da servidão do vosso corpo mortal. Só um minutinho. Deixa eu pausar. Tá, agora terminando para finalizar. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o nosso corpo ser transformado. 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A fé a gente tem fé nas coisas que não vemos. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, se tivermos fé naquilo que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aqui é Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Aquele que examina os corações, Deus, ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito Santo que, segundo Deus o Pai, que intercede pelos santos, por nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes, filha, não dá. Agora não dá para ligar aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso chamamos os nossos irmãos em Cristo de irmãos. Cristo Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vê, o Senhor nos predestina. Ele nos predestina antes mesmo de estarmos na barriga da nossa mãe, né? No ventre, ele já nos conhecia. Ele nos predestina. Ele nos chama. Ele nos justifica e nos glorifica. Seremos glorificados com Cristo Jesus. Para terminar, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Deus não poupou o seu próprio filho por amor a cada um de nós. O Senhor não poupou o próprio filho. Jesus entregou a própria vida. O Pai entregou o próprio filho. E Jesus também se entregou. O Filho se entregou por amor a nós. Que você receba esse amor hoje, que você saiba que você é amado, que você é amada por Deus. Continuando, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Como ele não nos dará também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é o Senhor quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo Jesus entregou a própria vida, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus,
e intercede por nós. Ele foi nos preparar lugar, mas Ele também intercede por cada um de nós, aqueles que creem nele. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará deste amor? Deste amor que nos amou antes mesmo de amarmos a Ele, antes de aceitarmos a Ele como nosso Senhor. Cristo entregou a vida por todos, mas nem todos crerão, nem todos receberão esse amor, porque somente Ele derramou o amor dele por todos, mas somente terão parte com Ele aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que sabem, creem com o coração que Ele é o Filho de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A espada é de você entregar a própria vida à morte. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Por amor de Cristo, nós estamos como ovelhas entregues ao matadouro. Por amor de Cristo, o que pode nos separar desse amor? Nada, nem o sofrimento nessa vida, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, de Cristo Jesus. E a morte não vai vencer aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a nossa carne pode morrer, mas como a palavra do Senhor diz, nós ressuscitaremos. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito nos ressuscitará e teremos um corpo glorificado, transformado, viveremos eternamente, teremos parte do reino, faremos parte do reino, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, em todas as aflições, perseguição, fome, morte, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele Cristo Jesus que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você saiba que nada disso, nada, nem aqui nessa terra, nem no céu, nenhum anjo, nenhuma potestade, nada pode te separar do amor de Deus que nos foi dado por meio de Cristo Jesus. Recebe essa palavra hoje, guarda no teu coração e que o Espírito Santo fale mais contigo no decorrer dos próximos dias. Essa foi a mensagem de hoje. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de trazer a mensagem dele. E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui mais um dia. Tchau!